Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos neste momento invocar a Santíssima Trindade, o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo em comunhão com eles, para que nós possamos nos conduzir neste vídeo e tratarmos de um assunto importantíssimo para a nossa vida. A pergunta que eu vou fazer: como vencer o diabo? Mas para isso, nós temos que fazer uma trajetória sobre a palavra de Deus para nós entendermos se existe o diabo, como ele se apresenta para nós e qual realmente é a sua atividade em relação a nós. O que o diabo quer conosco? Então, tudo isso nós vamos tratar neste vídeo, que é um vídeo que, na verdade, vai expressar muitas informações a respeito disso. Desde a nossa infância, nós vemos falar na tentação do diabo, na existência do diabo, e muitas pessoas, às vezes, não acreditam no diabo, muitas pessoas não acreditam na tentação do diabo e também algumas pessoas têm medo do diabo. Então, há sempre na nossa vida uma relação com o mal. Nós somos pecadores, né? Nós sabemos que desde o início da humanidade, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, né, que nós, né, somos pecadores, porque o pecado entrou por Adão e Eva, por uma atividade de convencimento de uma serpente que representava naquela ocasião o diabo, e por isso nós pecamos, e nós temos uma trajetória de vida com o pecado. Mas apesar disso, da nossa desobediência com Deus, Deus não desistiu de nós. Deus, né, teve um plano de salvação para nós. Esse plano nos garante a salvação, e mais a figura do diabo é um empecilho na nossa relação com Deus. Na verdade, existe uma verdadeira disputa. O diabo, ele inaugurou uma disputa a partir da criação do homem e da mulher para recrutar, né, pessoas para o seu lado, para o inferno, enfim. Tudo isso nós vamos tratar neste vídeo. Primeira pergunta que eu faço, e será respondida à luz da palavra de Deus: o diabo existe? Ou é apenas uma invenção da humanidade? Então eu posso dizer, e aqui eu vou utilizar o Antigo Testamento, de que realmente o diabo existe. Vou começar pela profecia do profeta Ezequiel. Ele diz no capítulo 28 da sua profecia, profecia do profeta Ezequiel. Capítulo 28, versículo 14 a 17. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler pelo menos o versículo 14, né? E o versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel, quando ele diz assim, se referindo ao diabo: eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus.
passeava entre as pedras de fogo. Então o diabo era um querubim. O diabo fazia parte da vida de Deus, do céu, integrava a vida celeste. Era um querubim de Deus. O versículo 17 do capítulo 28 diz assim: teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Então, o que houve com o diabo, que era um querubim e vivia, era uma entidade celestial de Deus? Ele inflou de orgulho o seu coração, desobedeceu a Deus e, por isso, foi precipitado em terra, não é? E com isso foi dado um espetáculo aos reis. A profecia de Ezequiel diz claramente o que houve. O diabo era um querubim, muito bonito, muito formoso, e se rebelou contra Deus. E foi por isso arremessado ao mundo. E trouxe com eles muitos seres celestiais. 1/3 dos seres celestiais desceram com ele. Então, o Ezequiel fala isso. O profeta Isaías, também um outro profeta, lá no Antigo Testamento, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, também trata da mesma coisa do diabo. Ele diz assim, no versículo 12 do capítulo 14 de Isaías: então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Ora, como era majestoso o diabo. Então foste abatido por terra, tu prostrava as nações. E no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 14 de Isaías, ele diz assim: e entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Então, tanto o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 14 a 17, quanto o profeta Isaías, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, esses dois profetas tratam do diabo como sendo um anjo esplendoroso, o querubim esplendoroso, que, por orgulho, por desobediência a Deus, foi precipitado na terra. A literatura traz aqui, é muito interessante colocar isto. No século XIII, um grande poeta, talvez um dos mais famosos poetas da humanidade, Dante Alighieri, escreveu uma poesia épica e também lírica, chamada A Divina Comédia. E na Divina Comédia ele divide a Divina Comédia em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. E ele, ao tratar da queda, o livro do inferno, que é o primeiro livro da Divina Comédia, que é uma poesia, como disse, épica e lírica, ela traz
um misto de épico e lírico. Ele fala aqui, na introdução do canto 34 do seu poema, ele diz assim: os demais pecadores da Judeca estão completamente afundados no gelo e nenhum é identificado. Virgínio, levando Dante às costas, agarra-se ao palame de Lúcifer, transpõe o centro da terra e encontra a passagem vazia formada pela queda de Lúcifer. Então, a queda de Lúcifer, a queda do céu, diz Dante que ele causou um grande fundo na terra, um abismo na terra, e é exatamente esse abismo é que está o inferno. Eu coloquei este fato da literatura, pode parecer para muitos algo sem nenhum contexto, mas o Papa Bento XV, ele reconheceu Dante como importante para o catolicismo, né? Fez uma referência papal a Dante e a obra da Divina Comédia. Por isso que, futuramente, eu vou gravar um vídeo sobre a Divina Comédia à luz do que nós tratamos, porque esse canal é um canal eminentemente religioso e um canal que visa divulgar a palavra de Deus. E eu queria também dizer a todos aqueles que acompanham este canal que eu decidi por este canal porque eu sou um cristão e muitas das coisas que eu trato aqui eu queria respostas. E por isso, né, nós estamos de uma forma, eu sei que é de uma forma diminuta, pequena, dar uma contribuição para que os cristãos, principalmente os cristãos católicos, né, possam realmente responder ou se habilitar ou ser estimulados a estudar a palavra de Deus e a responder às suas indagações à luz da palavra de Deus, da tradição e também do magistério da igreja. Muito bem, então os profetas Ezequiel e Isaías trataram do demônio, do diabo. Jesus, ao ser encarnado, ao vir ao mundo através do ventre de Maria, ao se apresentar com a sua missão de salvação como Verbo encarnado, ele diz, num dos seus momentos, que ele não veio para abolir as leis, a lei e os profetas, mas para aperfeiçoá-la. Então, tudo o que está dito no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, é importante que seja lido à luz do que diz Jesus. E o que diz Jesus sobre o diabo? O que Jesus diz sobre o diabo? Jesus, ele diz, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 18, após a vinda dos 72 discípulos que foram para a missão, que foram enviados por ele para a missão, ele diz aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 18, o seguinte: eu vi o Satanás cair do céu como um raio. Então Jesus testemunhou
essa queda do céu. Ou seja, Jesus confirma o que os profetas Ezequiel e Isaías dizem, né? Também Jesus, é importante que a gente veja isto, também Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 44, porque o que nós observamos? Jesus, ele teve como inimigos, grandes inimigos, adversários fortíssimos contra ele aqui na sua missão, os judeus, principalmente os fariseus e os saduceus. Os saduceus e os fariseus foram judeus que se tornaram adversários de Jesus. E numa dos entraves de discussões existidas entre eles e Jesus, Jesus no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João, ele diz assim: vós tendes como pai o demônio e quereis fazer o desejo de vosso pai, que é o demônio. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo é exatamente isto aqui que Jesus diz no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João. Então, respondendo à primeira indagação, o diabo existe? Existe. Ele é revelado no Antigo Testamento e em mais passagens, mas eu aqui coloquei dois profetas, Ezequiel e Isaías. E Jesus o confirma da existência do diabo. Então, se o diabo existe, como é que ele é? O diabo é espiritual. O diabo não se apresenta para ti como uma pessoa que tem chifre. O diabo se apresenta para nós em diversas situações na vida. Então, o diabo ele é espiritual. E por isso que nós devemos ter muito cuidado com ele, porque, de acordo com o que disseram os profetas e o que disse Jesus, nas passagens que nós aqui já dissemos, já repetimos, o diabo ele é dissimulado, mentiroso, ardiloso, covarde. Então o diabo ele tem todo um tipo de estratégia para nos afastar de Deus e nos levar para o precipício do abismo, porque o inferno é o abismo, é um local de sofrimento, de dor, de angústia. É este que é o local em que o diabo pretende nos levar. Então nós temos aí dois caminhos a seguir na vida. Ou nós seguiremos a Deus, aderimos ao projeto de salvação de Deus, que foi executado por Jesus e ainda está em plena execução, porque nós estamos caminhando para Jerusalém celeste, se quisermos, mas também nós poderemos ir para o precipício
que é a proposta do diabo. Então o diabo existe, o diabo é espiritual e o diabo, diz Pedro na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando os mesmos sofrimentos. Ou seja, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, que foi lida agora, esta primeira carta de Pedro, ela diz que o diabo, não é? No capítulo 5, versículo 8, ele é um adversário. E ele ruge, ele ronda como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ou seja, nos levar para o inferno, para o precipício. Então, nós temos o diabo como adversário. E muitas pessoas têm medo do diabo. Se ele é meu adversário, ele é espiritual, ele tem poder, ele é ardiloso, ele pode me devorar. E muitos têm medo. A Escritura Sagrada, os 73 livros da Escritura Sagrada da Igreja Católica, 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que compõem o Primeiro e o Segundo Testamento, 73 livros, dependendo da tradução, existem 364 ou 365 ou 366 vezes no Antigo e do Novo Testamento a seguinte versão: não tenhais medo, não tenhas medo, não temas. Ou seja, uma ordem de Deus para nós é que nós não devemos temer. O cristão deve ter o dom da fortaleza que nos é dado pelo Espírito Santo. E é com o dom da fortaleza de não ter medo que nós já temos a certeza de que nós poderemos enfrentar o nosso adversário, que é o diabo, como diz o apóstolo Pedro também, que diz que o diabo é nosso adversário. E isso está de acordo, eu estou citando o Antigo Testamento, o Novo, muito bem. Mas muita gente diz assim, mas o diabo, né, se ele tem alguma, se ele é astuto, se ele tem poder, né, eu poderei não resistir às suas tentações, eu poderei, na verdade, ser derrotado por ele ou devorado por ele. O apóstolo Paulo
tratando desse assunto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, disse: nenhuma tentação que superasse as forças humanas veio sobre vós. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de livrá-los e a força para que possais suportá-la. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim: meu irmão e minha irmã, vós podeis suportar e vencer as tentações do demônio. Então, todas estas colocações que foram feitas aqui, elas nos indicam que nós estamos perfeitamente, se quisermos enfrentar o demônio, nós vamos enfrentá-lo, porque nós temos todas as condições para enfrentá-lo. Muito bem. Mas temos que ter alguns cuidados. Um deles, o cuidado que nós devemos ter, primeiro, é que ele existe. Nós não podemos ficar com aquela ideia, o diabo não existe. Segundo, o diabo é fraco. Ele não é fraco. Nós é que somos fortes, conforme a palavra. Outra, o diabo não pode com Deus, é verdade. Mas nós temos que fazer a nossa parte para enfrentá-lo. E tem uma qualidade do diabo que eu vou colocar agora. O diabo é ousado. O diabo é ousado. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 11. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. E no Evangelho de Marcos, resumidamente, em apenas 2 versículos, Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, narra resumidamente a tentação do diabo com Jesus. Imaginem só, o diabo conhecia Jesus quando estava no Monte Santo do Senhor, quando estava na casa celestial, quando estava no céu. E ele então resolve tentar Jesus. Então ele tentou Jesus. Ora, se o diabo tentou Jesus, ele também nos tentará. Ele é tão ousado que ele tentou o próprio Jesus, que é Deus. Só que Jesus o enfrentou na condição humana. O diabo, ao tentar Jesus, Jesus não utilizou em nenhum momento o poder que ele tem. Ele escravizou-se e se submeteu à tentação e se livrou da tentação do diabo
nos dando o mesmo caminho que nós devemos adotar para suportar e derrotar o diabo. Porque o próprio Jesus acredita tanto em nós, que ele diz, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis tribulações. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, Jesus acredita que nós venceremos o mundo. Assim como ele venceu a tentação do demônio, do diabo, nós também venceremos a tentação do diabo, porque nós somos imitadores de Cristo. E não só meros imitadores, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos, no desejo de Cristo, nós seremos salvos. E nós teremos a graça eterna. Mas nesta vida, nós já somos agraciados pelo Senhor e nós fomos criados também no estado de graça. E na tentação, eu vou me utilizar do Evangelho de Mateus, capítulo 4. No Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito à parte alta do deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito o levou. E esse testemunho de Jesus, ele nos indica quais os passos que nós devemos ter para vencer e para suportar as tentações do diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois sentiu fome. Com fome, aproximou-se o tentador, o diabo, e disse para Jesus: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E Jesus o responde à primeira tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que nós podemos ver nessa primeira tentação? Quais as providências que foram tomadas por Jesus? Primeiro, nós devemos estar acompanhado do Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós devemos abrir o nosso coração e diariamente recorrer, ao acordar, ao dormir e para onde nós formos, pedirmos que o Espírito Santo nos conduza. Essa é a primeira providência. A segunda providência, o jejum. Não vamos nos iludir de que o jejum é coisa do passado, é coisa que foi criada no Antigo Testamento. O sacrifício do jejum para a honra e glória do Senhor é uma das armas fundamentais que nós temos para agradar a Deus. E uma outra coisa que Jesus nos ensina: nós devemos todos os dias estudar
a palavra de Deus, nos alimentar com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nos esforçarmos para cumprir o desejo de Deus na nossa vida. E então, o diabo foi vencido nesta primeira tentação. Segunda tentação, segundo diz o Evangelho de João, de Mateus, capítulo 4, né, versículos de 1 a 11. Segunda tentação. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, dizendo-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui, pois está escrito: seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te carregarão nas mãos. Olha como o diabo conhece a palavra de Deus. Ele não gosta da palavra de Deus, ele não vive a palavra de Deus, ele é inimigo de Deus, mas ele conhece a palavra. E é por isso que nós temos que ter cuidado, porque o diabo usa os falsos profetas para distorcer a palavra de Deus e nos levar para o inferno. É por isso que nós devemos estudar, pedir a Deus força, bom ânimo para estudar a palavra de Deus. Olha o que ele disse para Jesus: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: a seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te carregarão nas mãos. Olha como o malandro conhece a palavra de Deus. Só que Jesus é Deus. Jesus conhece a palavra de Deus e Jesus quer que nós conheçamos a sua palavra. E ele ainda diz mais: para que não tropeces em alguma pedra. Olha o que diz o diabo: a seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe responde: também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus. Olha o que diz Jesus para ele: não vamos tentar ao Senhor Deus. E Jesus o venceu na sua segunda tentação. E na terceira tentação, o diabo o levou ainda a um monte muito elevado, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e lhe disse: todas estas coisas te darei se prostrado me adorares. E Jesus, sabendo que ele é mentiroso, ele promete aquilo que ele não faz, ele se compromete com aquilo que ele não vai cumprir. Esta é uma das artimanhas dele. Ele promete coisas nas suas tentações que ele não pode fazer. Mas Jesus lhe responde uma pergunta que é uma ordem para nós: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele deve adorá-lo. Só a Ele prestarás a tua adoração, o teu culto. Adorarás o Senhor teu Deus e a tua adoração somente a Ele. Derrotado,
nas 3 tentações. O diabo o deixou, e eis que alguns anjos se aproximaram para servi-lo. Então Jesus nos mostra nos evangelhos de Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. E Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. Na tentação do diabo a ele, Jesus, que nós podemos vencer o diabo. Só depende de nós. Só depende da nossa vontade, do nosso desejo. Quereis verdadeiramente vencer o demônio? Quereis realmente vencer essa batalha e seguir a Deus? Porque o demônio quer que nós rompamos o nosso relacionamento com Deus. Ele quer causar crise do nosso relacionamento com Deus. E digo também uma outra verdade, que é muito importante. Uma outra verdade. O diabo não está nos prostíbulos. O diabo não está nas festas sexuais. O diabo não está no meio da violência. Porque aquilo ali tudo ele já conquistou. O diabo procura aqueles que querem seguir Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, tu que vai à igreja, tu que oras todos os dias, tu que faz o jejum, tu que te esforça para cumprir os mandamentos de Deus, tu que te esforça para amar os teus inimigos, tu que te esforças para fazer a vontade de Deus, é a ti que Ele procura. É a ti que Ele provoca. É a ti que Ele deseja. Mas como Jesus nos mostrou, nós somos capazes, pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Paráclito, o Defensor, o Revelador. O Espírito Santo é o nosso defensor. Então, quando nós estivermos na nossa caminhada, nós teremos que estar com o Espírito Santo. É por isso que todos os dias e todos os momentos da nossa vida vamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus foi para o deserto, foi levado pelo Espírito, e assim nós somos levados pelo Espírito. Nós não podemos abdicar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estudar a palavra, temos que fazer jejum, temos que imprimir os nossos esforços para enfrentar o nosso adversário, como diz Pedro na sua primeira carta. E eu vou encerrar este vídeo com o último capítulo
da carta de Paulo aos Efésios. A igreja de Efésios, meus irmãos e minhas irmãs, era uma igreja importantíssima para Paulo. E em Efésios, muitos daqueles nossos irmãos seguiram Paulo. E Paulo se preocupava com eles. Efésio foi uma cidade privilegiada pelo projeto de salvação de Deus. Lá morou Maria e João, o último apóstolo que morreu por último, o que escreveu o Apocalipse, morou com Maria lá em Éfeso. Paulo diz, no seu último capítulo, a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 17, tratando deste assunto, as armas do cristão, para que nós enfrentemos a tentação do demônio. Diz Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, versículos de 10 a 18. Quanto ao mais, confortai-vos no Senhor e no poder da força do Senhor. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Deveis estar com o Espírito de Deus. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo das trevas e o espírito maligno dos ares. É por isso que deveis revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e depois de tudo superar e continuar de pé. Portanto, ficai em posição de alerta, tendo a verdade como cinturão dos vossos rins e a justiça como armadura de vosso corpo. E o zelo em propagar o evangelho da paz como vosso calçado. Empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiárias do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, em orações e súplica, rezando sempre no Espírito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito de Deus conosco, o conhecimento da palavra, o jejum, as orações diárias, não vamos cessar de orar, abrir o nosso coração para que Deus habite nele. Como disse Paulo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Com todas estas precauções, com todo esse nosso empenho, nós venceremos o diabo. Não tenham dúvida disso, porque quem diz isso é a própria Escritura. Porque ele não tem poder, o diabo não tem poder
diante de Deus. O diabo não tem o poder diante daqueles que têm a cobertura de Deus. Mateus, no capítulo 26 do seu Evangelho, Mateus 26, 41, diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então vamos orar, vamos tomar todas essas providências ditas pela palavra de Deus e nós venceremos o diabo, como diz o próprio Deus para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos certeza de que nós somos vencedores. Senhor, nos conceda todas as forças, através do Teu Espírito, através da Tua cobertura, através da Tua armadura, para que nós possamos continuar firmes, caminhando contigo para Jerusalém Celeste. Amém.